E aí vamos comentar um pouco sobre a apresentação clínica, né? De fato, um dos pontos altos da nossa discussão, onde a gente vai levantar aí a suspeita, onde é que a gente vai suspeitar de delírio. Existem algumas manifestações clínicas bem clássicas, tá? Que eu vou elencar aí no próximo slide, mas de antemão eu queria destacar a importância de termos os acompanhantes dos pacientes e a equipe de enfermagem bem alinhada. Por quê? Como eu falei previamente, o delírio é uma condição flutuante. Então, o paciente, ao longo do dia, ele pode se apresentar ali de diversas maneiras. Nós, enquanto médicos, geralmente a gente tem aquele horário, né, de visita diária, geralmente uma visita só durante o dia. Então, pode ser que no momento da nossa visita ao paciente, ele não esteja apresentando as manifestações do delírio, ele esteja no seu status basal. Então, a gente vai precisar dessa escuta ativa, não só do acompanhante do paciente, mas também da equipe de enfermagem. São eles que estão ali no dia a dia, são eles que conseguem dar as informações mais precisas do que realmente ocorre nas 24 horas, tá? Então, vamos ficar atento a isso, vamos trazer essas pessoas para o nosso lado e vamos sempre lembrar de questionar se está tendo alguma alteração, né, aí de uma forma geral, ao longo do dia, algo que a gente não consiga flagrar no momento da nossa visita. De uma forma geral, quais são as principais manifestações, né, quando é que a gente vai suspeitar que o paciente está em delírio? Começo aqui com o déficit atencional. Então, é aquele paciente distraído, paciente que não consegue manter o foco, não consegue ter um discurso adequado. Então, essa alteração da atenção, ela chama bastante a atenção. Alteração do nível de consciência, tanto para mais quanto para menos. Eu posso ter um paciente mais sonolento, mais letárgico, mas posso ter também aquele paciente hipervigilante, hiperreativo. Essas alterações, de uma forma geral, também chamam a atenção. Confusão e pensamento desorganizado. É basicamente aquele paciente que não diz nada com nada. Você chega, se identifica, pergunta o nome dele e ele responde, por exemplo, que o céu é azul. Né? Na verdade, é uma confusão, assim, uma desorganização que nos primeiros discursos, né, quando o paciente está contactuando, você já percebe. Distúrbios perceptivos são frequentes, né? Geralmente eles acompanham aí os quadros de delírio. Quando eu falo em distúrbio perceptível, eu estou falando principalmente de alucinações, de delírios, de ilusões. Essas alucinações, elas podem ser simples, podem ser complexas, tá? Podem ser auditivas, podem ser visuais, o paciente pode ouvir vozes ou outros barulhos, o paciente pode ver pessoas que não estão ali naquele contexto, o paciente pode ver animais, isso é um relato até bem frequente na prática, né? A gente até costuma dizer que a imaginação do paciente em delírio ela é bem fértil. Então, na prática, a gente costuma ouvir diversas histórias, algumas que chegam até a ser engraçadas, né? E que, de certa forma, acabam marcando a nossa formação. Eu acho que se nenhum de vocês ainda pegou um caso de delírio, possivelmente vão pegar e sempre vão ter aqueles pacientes que, de certa forma, vão marcar, né? Distúrbios do ciclo sono-vigília. Isso é algo extremamente importante e algo, infelizmente, comum na prática, né? A própria rotina hospitalar nem sempre permite que o paciente concilie bem o ciclo sono-vigília. Então, muitas vezes existe aquela rotina de coleta sanguínea noturna, de administração de drogas durante o período da noite, de várias entradas ali na enfermaria, no apartamento, para checar sinais vitais. Então, isso, de certa forma, vai dificultar que o paciente tenha ali uma preservação do ciclo sono-vigília. Alteração em atividade psicomotora, também para mais ou para menos. O paciente pode estar ali largadão, como pode estar também hiperreativo, agressivo ou até mesmo combativo, né? Querendo sair do leito, tentando puxar sonda, tentando puxar todos os outros dispositivos invasivos, enfim. Eventualmente acontecem algumas situações bem caóticas, que até colocam em risco não apenas o paciente, mas também ali terceiros, né? Pessoas que estão envolvidas na assistência. Então, esse relato também é bem importante. Outro ponto seria desorientação e comprometimento de memória, né? Como a gente viu, a alteração de atenção é um dos marcos do delírio. E quando eu tenho a atenção comprometida,
consequentemente, eu posso comprometer meus outros domínios cognitivos. Então, o paciente pode estar, sim, desorientado e com comprometimento de memória. Ele pode estar ali e não saber mais onde está, que dia é, qual que é o horário, mais ou menos. Ele pode desconhecer as pessoas próximas, tá? Então, essa também é uma manifestação frequente. E a outra seriam anormalidades comportamentais, de uma forma geral. Lembrando que todas essas manifestações, para se encaixarem aí na definição de delírio, elas precisam ser agudas e ter um curso flutuante, tá? É isso que nos ajuda a fazer diagnóstico diferencial, com, por exemplo, algumas condições psiquiátricas ou com quadros demenciais, né? Então, a gente precisa estar atento ao início dos sintomas e ao curso dessas manifestações. De uma forma prática, a gente pode classificar aí essas manifestações em delírio hipoativo, hiperativo e misto. O delírio hipoativo seria aquele em que o paciente fica, de fato, né, mais hipoativo, mais sonolento, que interage menos. Já o hiperativo tem um paciente mais vigil, muitas vezes agressivo, hiperreativo. E o delírio misto seria aquele que na prática o paciente varia entre o hipoativo e o hiperativo. É comum também, tá certo? Embora o mais comum seja o hipoativo, o paciente fica mais largadinho mesmo, tá? Isso ocorre em até 75% dos casos. Ele é o mais subdiagnosticado e, consequentemente, o que está associado aí a uma maior mortalidade. Bom, e aí? Entendeu as manifestações clínicas? Tá na sua prática, suspeitou de delírio? O que é que você deve fazer? Ficar atento, certo? Por que que você deve ficar atento? Primeiro ponto, o delírio é considerado uma emergência geriátrica, tá? E por que que ele é uma emergência geriátrica? Por que que eu tenho que ser rápido e eficaz no meu diagnóstico? Porque muitas vezes o delírio ele pode ser a primeira ou até a única manifestação clínica de alguma condição de base. E isso envolve, por exemplo, condições de base potencialmente fatais, como, por exemplo, um quadro de infarto, de AVC, infecções ou alterações metabólicas graves. Então, é por isso que muitas vezes a gente costuma fazer essa analogia aí do delírio com a ponta do iceberg, né? Essa é uma analogia bem clássica, onde a gente tem aqui a manifestação clínica do delírio, mas que diante desse quadro, imediatamente nós devemos lembrar que existe algo por baixo, né? E que esse algo por baixo envolve aí inúmeras complicações, inúmeras disfunções orgânicas, tá? Lembrem disso, delírio geralmente é sinônimo de disfunção orgânica. Então, tendo isso em mente, a gente tem que saber que vai ter que buscar incansavelmente qual a causa desse delírio, tá? Então, vejam o delírio como a ponta do iceberg, mas lembrem de todo esse contexto que pode estar envolvido. E lembre-se, o delírio é considerado uma emergência geriátrica. A gente precisa ser rápido, a gente precisa ser eficaz e a gente precisa aí corrigir os fatores e manejar de maneira adequada.